Agora a gente vai girar a nossa pauta, tá? E a gente vai trazer outro assunto importante, um assunto que poderia, eventualmente, em outro momento do Agamenon, até ser tema de um programa exclusivo para a gente tratar isso aí. Mas eu tenho certeza que esse debate vai ser bem interessante. Porque agora a gente vai falar, galera, de redes sociais, mais especificamente, vamos falar do Threads, o nova rede social aí da galera de Zuckerberg, da Meta, né, vinculado ao Instagram. É o Twitter do Instagram. Foi disponibilizado aí no dia que a gente está gravando, basicamente, o dia anterior, e traz uma configuração muito clara de que é, de fato, o Twitter do Instagram. E para contextualizar, tá, para a gente, mas por que está falando aqui especificamente dessa rede social? Porque ele vem dentro de um contexto onde o Twitter, principalmente a partir da decisão de Elon Musk de comprar a plataforma e recuar e ser obrigado a comprar, e todas as mudanças que ele vem fazendo ali, operando dentro do modelo de negócio, o algoritmo, demitindo basicamente todo mundo aí que trabalhava no Twitter, isso tem provocado um rebuliço muito grande entre os usuários, né? Com uma série de limitações, aquela forçada para a galera comprar o selo de verificação, tal, e agora com limitação de conteúdo e etc. Então, nesse contexto, a Meta lança aí o seu Twitter, Threads. Para começar, tá? Queria perguntar se vocês querem acrescentar algo em relação ao contexto que eu trouxe, mas também trazer as primeiras impressões, né? Eu instalei o Threads depois que o Maestro jogou a pauta no grupo. Falei, então vou jogar aqui, dar uma sacada, ver qual é a história, e mais para frente eu trago aí a minha visão. Mas queria saber se vocês querem trazer algo mais para o contexto e depois para a gente falar das primeiras impressões. Só o epílogo aqui da pauta passada, que acho que o comentário foi muito bom da Adriele. Ela disse que Agamentu parece nome de empresa que faz piquenique. Gostei muito bom, muito bom. Especialidade de casa. Sobre a nova pauta, eu fiz, como 30 milhões de pessoas fizeram, acho que o último número estava nisso. Tem até um dado, fizeram, tem ranking de tudo hoje, é muito doido isso. Das redes sociais conseguiram fazer o levantamento de quanto tempo cada rede social demorou para chegar a 1 milhão. E essa foi, com muita folga, a rede social mais que demorou menos tempo, assim, foi questão de horas, assim, em poucas horas já tinha 1 milhão de usuários. Twitter demorou, acho que alguns meses, enfim, eu não tenho esse ranking de cabeça não, mas quebrou o recorde por muito. Até porque é muito fácil, né? Acho que com 2, 3 cliques na sua conta do Instagram, que é uma rede com muita gente, você já está presente. Você não precisa fazer mais nada. 3 toques na tela. Com 3 toques na tela, ele cria, ele incorpora, ele traz a sua foto, ele pergunta a descrição, se você quer a mesma descrição. Importante, ele aparece por push, né? Ele aparece lá para você, quando abrir o Instagram, eventualmente você vai ter esse push aí ele dá o aviso, né? E você leva para lá, esse aviso já está avisando, tem um Threads, se você quiser, você clica para lá, vai ser levado para lá. Se você clicar, ele dá a opção de importar, inclusive quem você segue, ideias, é muito prático, a criação é muito prática, o uso nem tanto. O uso ainda ele não é tão prático, porque você quer usar o Twitter. Você quer, sobretudo, usar o Thread como se fosse o Twitter. E algumas coisas ali não são idênticas. É natural até que não seja, que eles tenham coisas... Por exemplo, você pode colocar 10 fotos. No Twitter você pode colocar 4, né? E você coloca como se fosse um mosaicozinho de 4. Nesse coloca 10 passando assim. Tem uma diferença. Mas, assim, existem outras também. Um exemplo, quando você escreve uma coisa no Twitter e essa mensagem anda bem muito. Aí, de repente, você vai lá naquela sua mensagem e bota um comentário embaixo para criar uma thread. A mensagem original vai ser puxada para cima também, né? Ou seja, ele puxa a thread completa. E se a sua thread estiver muito longa, aí o Twitter, o que é que ele faz? Ele bota leia mais no meio para você não encher a tela com isso tudo e bota umas 3 mensagens e as outras 10 que tu escreveu ficam no meio. Pois bem, nesse novo, pelo menos até agora, você tem essa ferramenta, é o nome da rede, claro que tem essa ferramenta. Só que quando você escreve a segunda mensagem, ela vai para cima, né? É uma mensagem nova, a original não vai.
Para você ler a original, você tem que clicar em cima dessa nova, que aí vai abrir a thread. É uma diferença assim, de leitura, uma questão de costume, né? Por exemplo, quando você está... por exemplo, você consegue escrever alguma coisa no Twitter e ainda... Se você está escrevendo alguma coisa no Twitter, você consegue visualizar algumas outras coisas. Nesse, eu tive uma dificuldade muito grande. Para dar um exemplo disso, eu estava fazendo só um levantamentozinho dos clubes do Nordeste, né, os maiores clubes do Nordeste, quantos seguidores cada um estava tendo ao longo do dia. Vou até fazer daqui a pouco o saldo final do primeiro dia. E na hora que eu estava fazendo, eu tive que abrir ali no celular, abrir um bloco de notas, porque eu não conseguia entrar para ver quanto tinha os seguidores e inscrever. Então, eu tinha que escrever lá, botar o número do bloco de notas, e só quando eu fui escrever no total, aí eu fui colocando de volta para cá. Sim, mas isso é coisa que vai ser ajustado. O acesso, por exemplo, para quem tem duas contas. No Twitter, não sei, muita gente, a gente tem um nome do podcast, tem o DNA45, do Agamenon, muitas outras pessoas têm outras contas, de empresas, enfim, tem fake qualquer coisa. Mas você tem duas contas no seu celular, por exemplo. Você clica lá, já está em outra conta. No próprio Instagram é assim. No Threads ainda não é assim. Para a segunda conta, você tem que sair, necessariamente você tem que sair da conta que você está. Aí você sai da conta que você está, aí a diferença é que você não tem que digitar todos os dados, não. Ele deixa pré-salvo lá. Mas você é obrigado a sair, você não só troca de conta, que é algo muito mais prático. Mas eu acredito que isso aí, como isso é completamente completamente contraproducente, eu não imagino que isso vai ser algo que vai durar. Mas foi lançado dessa forma. Enfim, eu acho que realmente é o Twitter do Instagram. Não tem a visual. Ele não achei a opção de uso noturno. O meu Twitter eu uso noturno. Lá você tem aquela tela branca o tempo todo, não dá para colocar uma tela preta para descansar um pouco a luz. E além disso, eu vi que muita gente migrou ao contrário de outras tentativas, daquela KOO. Que quando teve a queda clássica do Twitter, muita gente foi para lá, mas virou uma grande. Mas desconfiado, bicho, e precavido. Ainda bem que o Fred conhece. Quem tem cu tem medo, porra. O KOO lá, o KO duplo, o KO2, o KO2 lá, e foi muito mais a greia, né? Não sei o quê, o cu, tal, não sei o quê, mas assim, até voltar ao Twitter. Essa migração agora, não entrando na pauta, que é a próxima pauta sobre esse tema, mas assim, estou falando de uso, porque o uso é que o primeiro dia foi um dia muito mais imersivo. Por exemplo, tiveram pessoas escrevendo lá, acho que Jean Oddi, para dar um exemplo da ESPN, ele parou de escrever no Twitter, ele disse, ele passou e disse, vou me dedicar nos próximos dias a escrever só na outra rede. E algumas outras pessoas realmente focaram na outra rede e os debates foram levados para lá. Eu passei observando as duas, de repente alguma novidade, qualquer coisa para escrever, eu fiquei com as duas abertas. Mas, em determinado momento, eu realmente estava, até pela novidade, eu estava mais na outra. E isso não aconteceu com a vez anterior, porque essa não é a primeira vez que obviamente, não é em sei lá quantos anos de Twitter, 14, 15 anos de Twitter, que alguém entre para concorrer. Teve aquele Mastodon também, teve várias. Esse eu nem lembro, mas já teve outro também. Tem até o Blue Sky, isso eu nem entrei ainda. Mas a imersão hoje foi de uma rede que não parecia passageira. Essa foi a impressão que eu tive hoje, nesse primeiro dia. Essa sua deixa, ela vai ser muito, muito importante para a gente debater aí o próximo desdobramento dessa pauta. Então, segura que... eu, inclusive, percebi que foi Não, já terminei. Já foi só um fechamento mesmo. E eu vou também trazer as outras impressões. Fred, você já criou aí o seu Threads, seu perfil no Threads, porque... Isso que o maestro falou, como falei, que a gente vai debater mais para frente, ver esse fluxo, ele é determinante para a gente imaginar o sucesso aí da rede social, se ela vai rampar, se ela vai pegar mesmo ou não. Então, eu queria saber qual foi a tua experiência e primeiras impressões. Vamos lá, esse sucesso, ele se dá para mim por 2 pontos fundamentais, que e já foi basicamente citado por Cássio, a crise de identidade trazida por Elon Musk com a compra do Twitter, né? Uma série de decisões equivocadas, né? Algumas, inclusive, que ele nem cumpre, como essa limitação de visualização de post. Passou, acho que algumas horas valendo isso, depois ele já recuou, né? Toda aquela tentativa dele de comercializar o selo azul,
Isso vai gerando uma irritação muito grande, né, dos usuários do Twitter. Além de uma cultura, né, de um pouco excessivamente crítica, raivosa que o Twitter tem. Quando entra uma versão do Instagram, né, para o Twitter, ela é amparada por Máquinas. mais duas pontas fundamentais do processo, que é a enorme e gigantesca dimensão do Instagram e o mundo cor-de-rosa do Instagram, o mundo feliz, as pessoas felizes. Então, nesse primeiro momento, a gente vê uma rede social com um pezinho no Twitter e um pezinho no Instagram. A gente vê gente, tanto que as fotos que estão começando a entrar, não sei se vocês estão percebendo, são retangulares como os stories. Muitas pessoas estão usando o formato das fotos lá. A gente está usando como usa no Twitter, por exemplo, retangular. Mas eu estou vendo muito uso no tamanho dos stories, que faz sentido, porque desses milhões e milhões e milhões que já estão lá, 95% vieram do Instagram e não do Twitter. Tá? Exatamente. É só ver o número de seguidores. O Cássio tem 75 mil seguidores e lá tem 550, 600. Uma raça da porra para arrumar os 600. Né? Então, quem vem do Instagram mais popular já vem com todo mundo, basicamente. Porque tá todo mundo entrando e também tá revelando um pouquinho o que tem de injeções de seguidores e coisas do tipo, porque também essa transição ela é mais humana e menos robotizada. Né? Agora, minha primeira impressão geral é a de um caos. Tá? Um caos, talvez proposital. Talvez um caos proposital. Porque, assim, um dos maiores problemas da gestão Elon Musk no Twitter é você perder o controle do seu feed. Né? Muitas interferências aparecendo. E esse, meu amigo, é o feed mais caótico do planeta. Eu não consigo ler nada de ninguém. Então, para mim, o algoritmo ainda não está afiado, aparentemente. Na verdade, ele não deu a opção ainda de botar, Fred, a sua timeline só de quem você segue. Isso, não tem essa opção ainda. Assim, e tá jogando, não ele dá a opção, ele tá obrigando você a silenciar. Eu já silenciei, meu irmão, que eu tô dizendo. Eu entrei lá agora, tava uma foto da calça e do sapato de Zé Vaqueiro. Assim, tá muito longe do minha lógica de entrar na rede social. Então, esse caos pode gerar um bate-volta, digamos assim, inicial da turma que vem do Twitter, porque é um caos e é também um pezinho no Instagram, e o Instagram já existe, tá? Então, assim, você não adianta algumas pessoas que usam muito Instagram ficar jogando os stories do Instagram no Threads, assim. Já tá lá os stories, né? Acho que tem... Com o tempo as coisas vão se acalmando, se estabilizando, e a gente vai ver. Eu acho que até o algoritmo também vai se aperfeiçoando, né, Fred? Vai. Tá. Eu acho que esse caos do primeiro dia é intencional, sabe, Celso? Para que ele possa até escolher, para que você possa escolher quem seguir. Olha quem acabou de aparecer para mim aqui, ó. Quem é? Bolso. Tudo bem. Bolso. E aí, vai fazer o quê? Estão me testando, né? Vai fazer o quê? Estão me testando. Vai fazer o quê a respeito disso? Esse perfil aqui tem a ver. Não vou silenciar, não. Não, também não. Veja só. O Bolso tem que ler a besteira que ele escreve. Justamente por isso. Mas seguir eu não sigo, não. Não, também não. Mas enquanto ele aparecer... Pedro e Minhoca, vocês também instalaram aí o Threads, já começaram a dar uma mexida. O que é que vocês acharam? Vou começar com você, Pedrito. Instalei hoje de manhã, tanto no meu pessoal quanto no do SCPA Números, mas acabou que não consegui mexer tanto não. Tô dando ali, enquanto vocês falavam, eu estava aqui dando uma olhada, e de cara logo, além dessa questão assim muito confusa, algumas coisas que não me interessam, que também apareceram aqui, também tem um negócio que no Twitter às vezes me incomodava, mas no Twitter eu tinha a opção de ver os tweets na ordem cronológica, né?
E aqui eu não sei se eu não achei essa opção ainda, mas está totalmente embaralhado. Causa, O primeiro que Causa apareceu absoluta. Causa absoluta. Causa absoluta. o primeiro que apareceu para mim até de uma pessoa que eu sigo, que eu tenho interesse em seguir, mas um tweet de 6 horas atrás. Tweet não sei nem como é que chama, né? Thread, né? Talvez. Tweet. Se virem para mudar. Né? O negócio é tweet. É um tweet de 6 horas atrás, e aí depois vem um de 29 minutos e depois vem um de 3 minutos. Isso atrapalha demais, assim, durante um jogo, por exemplo, e a gente sabe que o Twitter é muito utilizado para o futebol. E o Facebook e o Instagram não, por conta disso. Inviável. Né? Porque o Instagram e o Facebook não são utilizados como para cobertura de eventos ao vivo, para acompanhamento de eventos ao vivo, justamente por isso. Porque tem outro sistema de entrega, segue outra lógica, que vai aí por ondas e ondas e ondas, né? Então, é bem diferente e imagino que vai acabar sendo adaptado para uma melhor experiência aí do usuário. Minhoca, você também, Pedro, não sei se você tem algo mais aí para acrescentar, qualquer coisa você vai falar. Não, é isso mesmo. Eu sou a exceção da regra aqui, né? Eu não fiz a migração e não pretendo fazer a migração, mesmo com todos os questionamentos que se fazem em cima do Twitter. Eu ainda acho, eu entendo perfeitamente as reclamações do Twitter, das pessoas que usam o Twitter, da maneira como o Twitter muitas vezes é tosco, mas eu gosto muito do Twitter, entendeu? Claro que o que aconteceu no final de semana, né? A inconstância, os problemas que teve, e isso vale para qualquer rede social, né? Se está tendo problema, se você está tendo dificuldade de usar ali a rede social, você não vai gostar. E eu cheguei até a twittar sobre isso. Mas mesmo assim, eu não pretendo fazer esse tipo de migração, até porque eu estou muito mais adaptado ao Twitter, mesmo assim, eu gosto muito da plataforma. Eu não consigo, eu não me estresso tanto, por exemplo, eu acho que vocês têm mais seguidores do que eu. Eu não tenho tanto hate assim. As frases de Fred, de vez em quando, quando eu vejo, eu falei, nossa, aqui obviamente, o Fred vai estar causando... Eu não ligo mais, não. Não, exato. Mas é o teu perfil, entendeu? E para ti, tu já não liga mais. Eu acho que eu não conseguiria estar num contexto como esse. E eu tenho, acho que, um pouco mais de 7 mil seguidores. Nem é tanto assim. E esses 7 mil, assim, não me incomodam. Quando eu percebo que tem alguém que está passando do ponto, eu vou lá, dou o velho bloqueio e tá tranquilo, entendeu? E eu uso outras também, outros níveis, por exemplo. Eu não sei quando uma pessoa que não registrou o telefone no Twitter, se essa pessoa comentar, eu não vejo, entendeu? Então, ela precisa ter verificado etapas no Twitter para eu ver a mensagem dessa pessoa. Quer dizer, eu ser notificado, né, de uma certa forma. Eu até posso ver se eu clicar na minha própria mensagem. Então, assim, para mim o Twitter ele é de boa. Claro, essas questões que o Musk está tentando colocar, eu acho que vai dificultar, mas eu ainda prefiro estar lá. Então, se eu um dia migrar, se eu sentir muita confiança, mas hoje eu estou muito bem confortável, sabe? Com as que eu tenho. O Instagram meu, por exemplo, é um Instagram fechado, é muito pessoal, tem várias pessoas que querem me seguir que tem a ver com futebol, mas o meu Instagram, ele é muito íntimo, assim. Vou até ver, Minhoca. Eu acho que eu nem lhe sigo no Instagram. Não, traz aí, joga aqui pra tela. O Instagram íntimo aí. Joga pra tela. Não, não pode colocar aí, não tem nada, pô, é privado. Mas é porque assim, eu boto imagem, vídeo com as minhas sobrinhas, brincando e tal, tocando violão horrorosamente. Então assim, eu falei, cara, isso, se o cara quiser me seguir, o cara que me acompanha na rádio aqui, sabe... É uma coisa que eu não acho que vai acrescentar. Então, eu prefiro deixar fechado, até porque também pode aparecer já aconteceu, né? O Fernando Graziani, ele teve que bloquear, ele teve que fechar o perfil dele, porque a galera era maluca, pô. Começou a ameaçar a filha dele, entendeu? Assim, eu falei, pô, aí a galera doente, entendeu? Ô, Celso. Então, eu também tenho essa visão do Twitter, mas a gente é exceção, né? A grande maioria das pessoas vê o Twitter não, mas eu falei isso especificamente do Instagram, certo? E é por isso que meu Instagram é fechado. O Twitter não. O Twitter eu falo o que eu quiser. Minha mãe nem sabe o que é que eu falo lá. Eu não falo barbaridade também, então eu tô confortável. Só aqui, eu concordo com você só em relação ao Twitter. Só na live, né? O meu Twitter também eu não sei porquê, eu nem sabia dessa regra do telefone que você falou aí, mas
eu também não tenho um mundial de hate, até porque esse Bahia Números é pouco opinativo, né? Eu acho que talvez seja por isso, que eu criei na minha cabeça. Fred, mas acho bem, eu vou fazer uma observação rápida aqui. Eu não sei se você quer fazer algum apontamento em relação ao que os meninos estavam falando, senão eu vou fazer uma observação rápida para fechar também a minha primeira impressão e a gente vai para projeções. Então eu preciso fazer um. Se o tema seguinte é projeções, eu preciso fazer um. Porque eu até tinha separado, Celso, esse comentário, mas foi muito parecido com o de Minhoca, eu nem preciso ler aqui para trazer. Um cara me respondeu no Twitter que ele não iria pro Threads pelo seguinte, por essa separação vida real, família do Twitter. Ele falou, aqui eu tenho toda a minha liberdade, eu escrevo o que eu quero, e lá eu vou me sentir pressionado porque vai ter minha família, minha mãe, meus primos, pessoas do meu trabalho. Porque, de fato, para algumas pessoas, o Twitter ele é muito isolado da realidade. Para muita gente, Fred, o Twitter é só uma ferramenta de você olhar, de você ler. Né? Não acontece para a gente, Celso, porque nós somos pessoas de comunicação, tá? Então, o nosso Twitter, a gente tem um raio de pessoas próximas a gente. A nossa vida real está também no Twitter. Mas não tem a mãe, não tem a esposa, não tem o tio, não tem o primo, não tem o pai, mas às vezes tem o chefe, né? Às vezes tem questões assim. Então, para a gente já existe uma separação. E eu concordo, tá? E eu concordo que me incomoda um pouco. Meu Instagram, ele viveu épocas entre ser fechado e ser aberto. É uma grande falha nossa, tá? É uma grande falha nossa, de nós 5 até, de nós 5. Minhoca e Pedro são homens de comunicação há menos tempo, né? Caíram, né, meio que de paraquedas nesse mundo, e eu considero os dois comunicadores, só para deixar claro, tá? Eu considero claro que são. Óbvio que são. Nenhuma dúvida quanto a isso. Comunicadores. Eu não tenho criadores de conteúdo e comunicadores. Exatamente. Eu não tenho, inclusive de conteúdo rico, ambos. Isso. Eu não tenho nenhuma barreira nesse sentido. Eu, Cássio Celso, que estamos nesse jogo há mais tempo, que esse jogo é o jogo principal profissional da gente, nós cometemos um erro gravíssimo. Enquanto comunicadores, de sempre deixar o Instagram como algo igual ao de Minhoca, né, para botar a foto da viagem, a vida cor-de-rosa, né, a foto dos filhos, da família, dos gatos, da comida, do prato. Eu acho que está relacionado justamente à carga de pressão durante tantos anos no Twitter, Fred. Eu também acho. Você não quer ver... Era isso que eu ia comentar. Porque... Você não quer ver seus familiares... de encher o saco, de trazer aquilo tudo para sua família, de repente... Exatamente, o cara porque a gente tá bem. Porque tem maluco que quer atingir você. Se o cara não está atingindo você, o cara vai atingir uma pessoa próxima a você que vai atingir você. Perfeito, e é exatamente isso. A gente lida muito bem. Veja só. O cara no Twitter... Tu acha que eu nunca tive vontade de mandar ninguém tomar no cu, não? Agora vê se eu já escrevi. Qualquer dia eu vou escrever. Mas assim, o cara você segura sua onda com o tempo, aprende. Mas enfim. No Twitter, veja só, meu irmão, que eu tô nem aí, velho. Os caras vêm, tu é um merda, filha da puta, tu é um bosta, nordestino, bababá. Foi o cara do Vila Nova agora. Bababá. Aí teve o do Vasco, meu irmão. Eu entendi Mauro César. Eu não sei que raiva eu fiz ao Vasco. Eu devo ter falado alguma coisa do Vasco há uns meses atrás. Talvez tenha sido aquela história lá de Raniel, nem sei. Nem lembro o que foi. E nem achei que falei nada demais. Meu amigo, você pegar hate da galera do Vasco, você não tem como ficar nem com raiva, porque você gira assim, ó, 80, 300, você não tem como acompanhar. Por isso que eu entendi Mauro César. Meu irmão, uma coisa é o cara torcedor do Vila Nova, é uns 16 caras enchendo o saco ali. Meu irmão, a do Vasco não tem como ler. Veja só, não tem como ler. Então, é um negócio. Só que a família não está acostumada a isso. Vira paleta, é até bom. A família não está acostumada a isso, tá? A família não está acostumada a isso. Ela responde, vai ter Fred, toda, né? E só para fechar, o quanto prova como a gente é acostumado, não, a gente trabalha também com gestão de redes, de empresas, né? Porra, eu fiz gestão de rede do Diário de Pernambuco por anos, né? Faço os nossos. E a gente, meu irmão, é pau demais. Olha só, um Diário de Pernambuco, Celso. É cacete.
de manhã até de noite. Que jornal merda. Pra que falar de Ivete Sangalo? Tá sem notícia, seus porra, não sei o quê. Aí tu fala de Lula, tu é bolsonarista. Eu falei, meu irmão, era pau de meu irmão. Tu acha que eu perdia um segundo de sono, de preocupação? Eu só tinha preocupação quando a informação era errada, quando alguma coisa do gênero. Só que a gente fazendo essa gestão de redes, aí é diferente. Porque você percebe que os donos das empresas, das coisas, chegam a crítica, já sente assim, como um grande golpe profundo, você tem que ir atrás. É muito diferente, tá? É muito diferente. Então, é isso, sabe, Celso? Eu acho que esse muro que vai cair com o Threads é um pouco incômodo, sim. Para algumas pessoas, como Minhoca, por exemplo, como relatos que eu li, as pessoas não vão derrubar esse muro. Eu acho, Fred, que você, de certa forma, acabou entrando já nesse segundo bloco, e eu já vou fazer meu comentário também em cima dessa linha, que era justamente isso que eu ia falar. De nós aqui, eu acho que eu sou o que tem menor participação, assim, que sou menos ativo nas redes sociais de todos nós, né? Apesar de ser também comunicador, tô longe de consumir o Twitter como Minhoca faz, como o Pedro faz também. Vou abrir o Twitter para relaxar, vou dar uma lida aqui. Eu faço isso eventualmente para me inteirar de alguns assuntos importantes, quando eu vejo quando eu quero saber alguma coisa, pesquisar alguma coisa, eu vou muitas vezes no Twitter, porque eu acho que é onde muitos dos produtores de conteúdo de eventos que estão acontecendo ao vivo preferem se comunicar, até pela lógica do algoritmo do Twitter que a gente acabou de discorrer. Então, eu tenho uma relação com o Twitter já um pouco mais distante e com o Instagram ainda mais distante, né? Eu acho que boa parte de nós que trabalha com comunicação há mais tempo, que começou a utilizar o Twitter como ferramenta, como meio de alcançar nosso público de forma mais direta, pulando inclusive os veículos para os quais a gente trabalhava, muitas vezes ampliando substancialmente o alcance do nosso conteúdo a partir da utilização das nossas ferramentas pessoais. A gente tem uma série de exemplos práticos que a gente pode dar, desde o perfil do Twitter do Super Esportes até o perfil do Twitter do NE45. E eu acho que essa galera que está há mais tempo, como a gente, no Twitter, naturalmente também usa o Instagram para apresentar os outros aspectos da vida, sabe? As outras coisas pelas quais a gente não é tão conhecido. Eu acho que boa parte dos produtores de conteúdo, não a galera que produz diretamente ali para o Instagram como influência e etc., mas a galera que produz conteúdo ali, tipo hard news e etc., acho que quase todo mundo faz justamente isso. Faz do Instagram algo pessoal e do Twitter algo profissional. E aí, para acrescentar já meu olhar sobre as projeções, eu acho que esse é um fator determinante para a gente entender se o Threads vai hypar ou não, né? Mas talvez ele promova uma parada diferente, talvez ele promova uma mudança até na nossa forma de se relacionar com esse, entre aspas, novo Twitter. Porque, apesar de Minhoca destacar que ainda está muito confortável com o Twitter, o fato é que a gente não sabe por quanto tempo. O fato é que a gente não sabe se amanhã o cara vai ter outra ideia bosta aí e, provocar uma coisa que tem uma debandada considerável das pessoas que a gente gosta. Eu não estou nem querendo dar um exemplo prático aqui, porque só imaginando, aconteceu algo que fez com que tivesse uma debandada, que uma galera pegasse abuso aí e saísse. Pronto, acabou, velho. Porque a rede social são as pessoas, né? São as pessoas, são as nossas conexões, são as nossas redes. Onde a maior parte das nossas redes, da nossa rede estiver, onde a gente vai acabar migrando. Então, acho que da nossa parte, até pelo tamanho, pelo alcance da meta, como eu falei, imagina todo usuário do Instagram receber de tempo em tempo, regularmente, um push do Threads. Vê que cavalice.
De tempo em tempo alguém bota lá, faz o threads, daqui a pouco começa a ter propaganda, daqui a pouco esses influenciadores do Twitter, do Instagram, tudo, estão falando para a galera migrar, porque começa a fazer parceria com a plataforma, aí começa a levar essa migração e pode rolar um movimento que a gente ainda não viu, né? Porque está há muito tempo estabelecido aí, surgiu formas novas de você interagir, ver o Snapchat, aí o Instagram ainda conseguiu assimilar, não, aqui, vou fazer aqui o meu Stories, e, porra, matou o Snapchat. Agora, o TikTok e o Kawaii estão aí, é diferente. Pô, o Instagram fez o Reels, mas, porra, ainda não conseguiu matar o TikTok. Por quê? Porque teve uma base que foi para lá, tem uma base que prefere consumir esse formato de conteúdo no TikTok do que no Reels. Então, a gente não sabe exatamente para onde a galera vai, para onde o bloco vai. O bloco no qual a gente está inserido vai. O fato é que, onde ele estiver, provavelmente a gente vai acabar tendo que ir. E eu acho que vai ser meio que permanente a nossa interação com o Threads, simultaneamente. Como a gente colocou Stories, colocou Instagram, colocou Twitter no nosso processo de produção de conteúdo como a última etapa, que é a divulgação. Depois de você publicar, postar o conteúdo, você vai divulgar. Você faz isso nas redes. Eu acho que a gente vai simplesmente colocar um perfil a mais, uma rede social a mais, na nossa forma de distribuir nosso conteúdo. A gente, podcast 45 minutos, a gente falhou muito nesse processo. Muito. Eu falei a gente como produtor de conteúdo. O mundo, né? A gente, mas particularmente falando realmente profissional, pessoalmente, a gente sempre desvalorizou muito o Instagram e sentimos muitas consequências disso, né? E pode sentir mais ainda, pô. Pode sentir agora mais ainda. Porque, por exemplo, agora, Celso... Exato, fala aí. Nós somos irrelevantes. Tá? E aí a turma que tratou o Instagram bem é muito mais relevante num universo que em tese nós tínhamos um peso, né? Só que agora a gente está obrigado a tratar o Threads com a atenção que a gente nunca deu. Eu estou falando da gente, podcast 45 minutos, que a gente nunca deu ao Instagram, aos stories, não sei o quê. E talvez acabe ajudando daqui, se tudo fluir, talvez daqui a 2, 3 anos, isso tenha forçado a gente a fazer uma transição que a gente não se interessou em fazer. Fala, meu. Isso aí que o Fred falou é exatamente, por exemplo, o Pedro tem o perfil dele do Bahia Números, né? Se eu tivesse, tal qual o Pedro, um perfil algo mais profissional, que eu vejo o meu Twitter, ele é pessoal, tem coisas ali que eu coloco como informações, como, por exemplo, na semana passada, quando eu trouxe a notícia exatamente de Guto Ferreira, né, sabendo a pessoa da rádio, e esse Twitter meu repercutiu bastante. Se fosse já um perfil de mercado da bola, eu acho que eu já teria aderido lá aos threads, entendeu? Porque eu sei que vai ter uma outra plataforma onde está tendo um grande engajamento, profissionalmente falando, eu teria que migrar para isso, entendeu? Minhoca, hoje eu tive algumas... Hoje, ao longo do dia, eu tive uma série de informações, assim, do esporte, né, de negociações, de andar, e eu fiquei pensando, cacete, seria uma estratégia minha eu soltar uma dessas na Threads, em vez de no Twitter. Para saber o impacto, né? Acabei que eu passei também muito dia na rua e não soltei nenhuma delas. Porque é isso que ainda não tá... Foi um dia, né? Agora que passou 24 horas da... Mas também não tinha nada muito relevante, não. Então, não, eu sei. O que eu tô dizendo experiência... assim... Tem muita eu falei isso, meu cara. Desculpa, porque já o pessoal vai encher meu saco para falar. Não, perceba. Nada também muito relevante. A primeira coisa que você falou, quando o Pedro ficou na dúvida qual a palavra utilizar, aí ele falou, é tweetada mesmo, é tweet e tal. Perceba, tudo ainda está muito em volta da marca Twitter, certo? Ele foi feito em cima dessa ideia, pô. Exatamente. O layout, thread o negócio. O nome que estava ontem, dos mais Twitter, mencionados no Twitter, era Twitter 2, Adeus Twitter e tudo mais. Então, a marca Twitter ela ainda está muito forte. E é por isso que eu acho que, para ter uma mudança como o Celso está imaginando, como é que vai ser isso tudo daqui para frente? Minhoca, conta 2 minutos e meio no cronômetro, vice agora, mas pode seguir. Eu sabia que ia vir trairagem, eu sabia. Se por acaso o Twitter de fato se tornar uma rede totalmente sustentável, na ideia de
do que hoje ela se propõe. Talvez ela vai reduzir, isso vai gerar uma irritação, e isso é natural. O próprio Facebook, numa época, gerou muitas críticas por conta de mudanças, seja de visuais, seja de ideias que Zuckerberg chegou a colocar para o Facebook. E sempre quando tem uma... Tanto é que se mudar ali o número de caracteres, eu lembro que teve muita gente reclamando. Sempre que tem uma mudança de algo muito estabelecido, sempre tem reclamação. A partir do momento que chega uma pessoa e começa a mudar a regra e dificultar aquela liberdade que se tinha até o ano passado, quando o Elon Musk acabou assumindo, isso gera uma grita. Então, eu sou daqueles que eu acabo, para esse momento, eu espero. Não, tudo bem, está chovendo, tudo bem, até agora não está me machucando. E aí eu vejo como é que as coisas vão transcorrendo. Me irritou bastante, porque assim, o que é que me irritou mais no final de semana? Foi não poder ir na barra de busca, por exemplo, e saber de um tema. O que é que estão falando sobre esse assunto? Porque no Twitter, isso é muito bom. Por exemplo, a gente está falando dessa questão do mercado da bola. Você saber do nome do jogador, especificamente se ele está sendo especulado em determinado clube, se ele vai sair, se está negociado, cara, no Twitter é muito rápido. É muita gente falando ao mesmo tempo. E é um cara lá, sei lá, na Argentina falando de um jogador e tudo mais. Então, para mim, que eu preciso estar atento ao meio do futebol, o Twitter é a melhor ferramenta para saber isso. Não é Instagram. E, às vezes, o fato de juntar ali, né, o Globo Esporte, o UOL, ESPN, todos esses sites, basicamente estão tudo ali, porque eu acho que esse é o que está faltando numa grande rede social, né? Que é tudo muito, como é que fala? Direcionado, né? Você recebe aquele conteúdo que você tem que seguir determinado. Se eu pudesse no meu Twitter já ter acesso ao WhatsApp, já ter acesso ao YouTube de maneira rápida, eu queria muito uma rede social que pudesse englobar tudo. Mas o Twitter, para mim, é o mais próximo disso. Que consegue ter um vídeo, que consegue ter uma informação, que consegue ter qualquer coisa, um assunto do momento que está sendo. O Twitter, para mim, é o que reúne melhor isso. E até agora o Threads, do que eu li, né, que é até o que vocês mencionaram, isso realmente ainda não me fez pular, quebrar esse muro e pular para o outro lado. Acho que já tem 2 minutos, Fred. Inclusive é bem preocupante, viu? O que inclusive é bem preocupante. Celso é o cara mais rápido que eu conheço caminhando na neve. É o cara mais rápido que eu conheço. Então, a situação do homem não estava das melhores. Porque ele é um caminhador, ele é um patinador da neve. Alan, tem um superchat de Atos bem dentro desse tema, tá? Histeria coletiva. Até hoje, migração só houve com inovações, e não é o caso dessa vez. Vai ser uma rede social morta. Fora que quando o tiozão do InstaFace entrar lá, aí é que geral corre de lá. É uma visão interessante de Atos, o fato de não ter uma novidade, né? Não ter uma inovação. Isso, inclusive, deve estar incomodando um pouco até os criadores, né? E essa questão do tiozão, eu até vi agora e retuitei dentro do thread, não sei qual é o nome, acho que é Republicar o nome, que uma postagem de Marcos Mion, bem dentro do que a gente está falando. Vamos determinar que... Vou ler aqui o que ele falou. Vamos determinar que aqui não é o Instagram. Não dá para postar tudo o mesmo tipo de conteúdo, gente. Todo mundo, mas os artistas e influenciadores principalmente, tem que se esforçar um pouco para descobrir a linguagem própria do thread. Automaticamente seguir todo mundo que sigo na outra. Mas não vou ficar vendo foto lá e foto aqui. Concordam? Qual a graça de estar aqui se o conteúdo é o mesmo? É isso, pô. Tem muita gente que tá reproduzindo os stories e tá ali colocando fotinha porra, difícil, né? Assim, a gente tem que ver como vai ser esse encaixe. Tem que ser uma coisa quase que a própria identidade da rede social, pô.
Pra gente chamar, pô, é Threads. Isso aqui é Threads. Isso aqui é Achei uma ótima escolha de nome, viu? O nome foi bom pra caralho. Mas é isso, entendeu? É o que, quando você for falar da questão do TikTok, você sabe hoje o que é o TikTok. Assim, você tem a noção do que significa TikTok hoje. Tu tem o TikTokzinho, Minhoca? Não tenho. Mas exatamente. Mas perceba, é uma plataforma específica para vídeos curtos, né? E aí as pessoas utilizam ali para dança, para fazer uma piada e tudo mais. Então, perceba, tem que ser um conteúdo. Eu acho que está tendo meio que aquela coisa é quase como aquela situação, tipo assim, estou com raiva da pessoa que está comigo, vou fazer uma invejinha essa pessoa e vou ali para outra, entendeu? Tá muito nesse sentimento hoje. O pessoal tá com raiva do Twitter, de Elon Musk ter feito isso. É isso mesmo. E tá querendo dar uma resposta assim, ó. Eu tô indo lá pro outro lado, viu? Vou deixar você. E eu acho que não vai ser algo tão assim. E por isso que Elon Musk não tá... Acho que até ele conseguiu rever algumas coisas aí, que até ele estava pretendendo e até já tá repensando e tal. Ele sabe a força que é da rede social dele. Ele não vai... Eu acho que ele está fazendo coisas. Mas ele também sabe a força que é a concorrência que chegou dessa vez. Exato. Há essa diferença. Não, exato. Essa é a maior concorrência da história do Twitter. Mas aí é porque deixa eu só fazer. Mas perceba, é porque o outro conglomerado já é muito forte, entendeu? Mas é isso. Vê, Minhoca, eu queria fazer 2 observações. Primeiro, eu sou um elfo. Passos leves na neve. Então, realmente, eu tenho maior facilidade. A neve está funda, então está mais complicado. Mas o fato é que, sobre o aspecto que você trouxe, e que Atos também destacou, porque eu estava ouvindo ali no YouTube, de fato, rola migração, rola um abraço a uma nova rede social quando tem inovação. Eu concordo, tá? Você descreveu muito bem a história do TikTok. O TikTok inventou uma linguagem própria, uma forma nova de se comunicar, né? Com vídeo, num formato específico, apelando muito para dancinhas, para coisas que façam com que... com ele, hein? Que é o... Oi? Rios. O Rios. Não, mas o Kwai. O Kwai também é muito parecido. Muito parecido. São esses dois mas conteúdos. Mas não chega aí. Nem perto do que é um TikTok, por exemplo. Não chega. Mas também é grande. Agora, qual é a do Threads? E por que a gente precisa observar isso um pouco melhor e não simplesmente apontar para, entre aspas, falta de inovação, que de fato não tem inovação no Threads, né? A gente tem que encarar de forma diferente, porque o que rola, a real, é justamente essa. Antes, não existia um ranço da comunidade do Twitter com a ferramenta. Antes, a galera defendia. Antes, a galera se abraçava com o Twitter. Qualquer coisa nova que surgia, a galera fala, porra nenhuma, eu continuo aqui no Twitter. Agora existe esse ranço é real. Uma parte considerável das pessoas que eu sigo tá puta e manifesta isso constantemente com a rede social. E eu volto a falar, nós somos produto, né? Nesse caso aqui, como sempre gosto de sublinhar, a gente não é usuário do Twitter, a gente é produto do Twitter. Mas quem, mais do que lê, mais do que acompanha, produz conteúdo também, nós somos o Twitter. Se a gente que escreve, se a gente que informa, se a gente que produz conteúdo e distribui no Twitter, parar de distribuir, se os principais jornalistas que você seguir, que você segue, que você curte, pararem de alimentar o perfil deles no Twitter, porque houve alguma coisa que realmente deixou eles putos. São eles que vão decidir, viu, Celso? Eu até falei isso rapidamente com o Cássio hoje. São eles que vão decidir. Os maiores perfis do Twitter vão decidir se eles acabam ou não. Pronto, é isso. É isso que eu estou dizendo. E aí o que eu estou colocando como imponderável nesse caso, por isso que eu estou dizendo que a gente precisa ter um cuidado um pouco maior quando a gente enxerga que é só uma cópia, como você falou. O que é um post no thread? É Twitter, sabe? É uma tweetada. Eu vou dar uma tweetada no thread. Durante um bom tempo vai ser isso, porque ele não se propôs a fazer algo diferente. Ele pegou só o seguinte, ó, em vez de focar em tweetadas, já que muita gente que produz conteúdo já faz em formato de threads, agora o nome do negócio é threads. Ótimo nome, não tem naming right, então bora nessa porra e vamos embora. Então,
O que eu acho eu realmente não sei apontar o que poderia deixar a galera mais puta do que a galera tá. O que eu sei tem um ranço. Todo mundo sente. Tem demais. Tem várias coisas que Elon Musk faz que ele recua. Mas imagina se ele mantém essa ideia, certo? Se por algum motivo ele que é o dono da parada, que já botou o cachorro, que é a Bitcoin dele lá como símbolo do Twitter. Mas perceba, isso tudo que você está falando é o tal comentário do Bolsonaro lá do Golden Shower, entendeu? Cara, é o penduricalho de uma coisa que não atrapalha o andamento da própria dinâmica. Mas isso se atrapalhar, é isso que eu estou falando. Mas 600 visualizações, 800 atrapalham. Pronto, aí sim você está falando. A partir do momento que a pessoa que usa a ferramenta, a partir do momento que eu for entrar no Twitter amanhã, como aconteceu no final de semana, e eu tiver dificuldade para ir na busca para saber se esse assunto, quais são as últimas coisas que estão falando sobre esse assunto, o Twitter para mim já começa a ser uma coisa inútil. A partir desse momento. Mas você acha que E aí, minha pergunta, e por isso que eu estou falando do cuidado que a gente tem com o imponderável agora. Velho, quanta ideia merda Elon Musk já teve, pô, desde que ele comprou o Twitter. Mais do que ideia, quanta execução merda ele já teve. Eu acho que ter mais uma que deixa a galera... nada disso. Mas, perceba, tudo é a mesma coisa quando o WhatsApp saiu fora do ar. O Telegram começou a ter um aumento por conta da necessidade das pessoas de não ficarem sem se comunicar. Precisavam se comunicar. E tem um Telegram ali como... Mas o Telegram não chega perto do que é o WhatsApp. Tá lá o grupo da família, é o WhatsApp que você vai acabar descobrindo que a sua tia levou uma queda. E é de onde? Todo mundo tá ali. No WhatsApp. É da Meta. Não, perceba. Quando dá um pau no WhatsApp, quando dá um pau no Facebook, quando dá um pau no Instagram, tanto é por isso que o pessoal se vangloriava do Twitter, era no Twitter que a galera ficava tirando onda, pô. Mas agora não é mais. Eu sei, não sei. Pô, tá com um dia, já não é mais. Não é mais assim. A galera não só defende mais o Twitter. Boa parte de quem produz conteúdo massivamente no Twitter tá reclamando da ferramenta. Eu sei, mas é a mesma coisa quando reclamam do WhatsApp, reclamam do Instagram, reclamam do Facebook. Mas o WhatsApp é diferente. O WhatsApp... Não, mas é isso que eu estou dizendo. O WhatsApp é uma ferramenta diferente, porque ele independe de uma produção de conteúdo. Ele independe... Não, mas aí é que tá. Tem muita gente que consome o WhatsApp porque, às vezes, até é a principal fonte de informação, assim, por incrível que pareça. Renda, é negócio. Mas o que eu estou dizendo para o Twitter perder esse status para uma outra rede social que faz o mesmo que o Twitter faz hoje, primeiro, o Twitter tem que cair de maneira muito acentuada. Hoje, há uma reclamação, há um descontentamento, que antes não acontecia tanto. Hoje, então, a curva é baixa. A curva é negativa. A partir desse momento, a gente tem um momento que pode ser que aconteça. Mas a marca Twitter hoje, eu acho que ela é muito grande para, caso isso aconteça, tem que mudar muito a dinâmica da própria rede social para que as pessoas... Cara, quer saber? Como eu falei, acabei de citar. Tem que acontecer algo muito drástico no Twitter para dizer, cara, cansei, velho. Eu não estou conseguindo mais ver nem a timeline no tempo normal. Quando é evento ao vivo, ficou uma porcaria. Como o Pedro estava citando, é a questão do cara ver uma informação há 6 horas atrás. Se o Twitter for nessa mesma linha, eu não quero. Beleza, tal, eu gostava e tal, mas eu não quero dessa maneira. Hoje, o Twitter, mesmo com esses pontos que você citou, e eu também não estou gostando, com as limitações que ele está tentando colocar, mesmo assim ainda prefiro, entendeu? Porque ela ainda é a melhor para mim. É isso que eu estou querendo dizer. Para ela perder esse status, para eu migrar para o Threads, se o Threads for mais similar ao que era o Twitter de antigamente, e o Twitter não for isso, aí eu posso até fazer essa migração. Minhoca, hoje... eu acho que a questão é a seguinte, eu concordo com você, inclusive para mim o Twitter é disparada, a melhor rede, é a única rede social que para mim funciona, né, como rede, como de fato, sem ser mais... O Instagram é um exibicionismo absurdo, né? Eu acho que algumas coisas do Instagram são até muito nocivas para a vida das pessoas. Assim. Eu já falei até aqui sobre isso algumas vezes. Eu acho que o Instagram ele causa alguns danos, sabe? Porque você está sempre comparando a sua vida real com a vida de ilusão, né, dos outros, com
os melhores momentos editados da vida de cada um. Você tá triste, tá todo mundo feliz. Você tá em casa, tá todo mundo viajando. Você tá sem dinheiro, tá todo mundo comendo fora. Isso é foda. É muito brutal. Tu tá vendo um filme em casa porque não conseguiu fazer nada e tá todo mundo numa festa, tá todo mundo no churrasco, tá todo mundo... E de repente, nenhum caso, de repente a galera se reuniu, o cara ficou 5 minutos no lugar, já saiu, mas tu tá brigado com a tua esposa e todo mundo se ama eternamente, assim. É muito duro. O Instagram é muito duro. Tem uma perversidade. Por alguns aspectos, o Instagram por outros, né? Mas tem uma perversidade. Que o ferimento que o Instagram causa emocionalmente é foda. É foda. É muito. Agora Agora, Minhoca, vê o que eu acho importante também a gente entender aqui disso. Eu ia citar um ponto, Celso. Então, desculpa, Fred. Perdão, velho. Perdão. Pode seguir. Que é o seguinte, é até um pouco do que a gente já falou, Celso. Tudo que Minhoca falou é real. Só que Minhoca diz, enquanto for. Só que quem vai decidir isso, Minhoca, não é você. Isso é que é foda. Não somos nós. Quem vai decidir isso é Juliette. Quem vai decidir isso é Andréa Sadi. Quem vai decidir isso é quem posta a informação em primeira mão. Quem vai decidir isso é Lula. Quem vai decidir isso é Janones. Quem vai decidir isso são as pessoas... É em certa parte. Certo? Em certa parte. É claro que é. Se porque depende resolver só dar as notícias. Presta atenção. Vamos lá. Hoje, do jeito que o Threads sabe, do jeito que vocês mencionaram, dessa questão da timeline, coisas que você está vendo que você não quer ver lá, hoje, Threads não consegue nem fazer o que o Twitter faz. Não, hoje, certo? Primeiro dia, zero. Tudo bem, é primeiro dia. Mas é isso que eu estou dizendo. Não é só se o Lula agora não tweetar mais no Twitter e só colocar agora na Threads, é óbvio que as pessoas também vão usar aquilo como informação, certo? Um outro local como informação. Eu só estou dizendo que o peso do Twitter hoje teria que ter, assim, vamos lá, tempo. É isso que eu estou falando. O presidente dos Estados Unidos, certo? A partir do momento que esse cara ele não coloca mais nada no Twitter, a partir que os principais nomes não coloquem mais nada... É isso. Mais nada. Mas isso que eu estou dizendo. Não é ter as duas coisas. Porque quando tem as duas coisas, a marca Mas se colocar primeiro lá, já complica. Porque todo mundo gosta de ter o assunto em primeira mão. Em primeira mão. E são várias camadas, Minhoca. Tem Joe Biden, beleza. Tem Lula, beleza. Mas se... André Sadi, como eu estou falando, jornalistas, aquele Samuel Pancher, não sei o que você segue, que dá informação em primeira mão, não sei o que, Cássio. Acabei de retweetar o Bahia Números. Lá, né? Eu sempre erro o nome, viu, Pedro? Inclusive, acabei de fazer o primeiro post do AC Bahia Números no thread. Tá aqui nesse exato momento. É o mesmo, eu acho, né? O do público, né? É o mesmo. Um pouco do que o Fred está falando, talvez você não tenha percebido agora. Vou até fazer o teste agora. O que o Fred está falando aqui, quem vai decidir é justamente quem os principais nomes. Veja, vamos lá. Padrão. Enquanto estava terminando o balanço, justamente nesse assunto, peguei todos os... Posso estar fazendo um grande erro, mas simplesmente não está. Eu já estava fazendo a pesquisa e já tinha outras pessoas reclamando. Veja só que coisa curiosa. Fui fazendo aqui o ranking do primeiro, que acabou o primeiro dia, né? O primeiro dia do thread. Como é que ficou os perfis? Todo mundo oficial, todo mundo já ganhou verificado, justamente pela essa importação, né? Porque como você é um perfil oficial no Instagram, na hora que você vai para o threads, até a verificação foi muito mais rápida. Com minutos, vários perfis já estavam verificados. Sabe quantos clubes do Brasil não estão no threads, assim, dos principais? 0. O Flamengo. Qual é? Porque o Flamengo... Pode colocar aí, pode buscar. Por que o Flamengo não está no thread? Os caras, assim, não estavam na lua, né? Pode botar, se você colocar aqui thread.net Flamengo. Se tu quiser uma audiênciazinha, escute, o título da tua tweetada, se eu tiver um postzinho sobre isso, é esse, tá? Se tu quiser brincar com a audiênciazinha uma hora dessa... Não, mas foi o Fred. Ia colocar assim, o ranking das redes sociais, sem o Flamengo. O Flamengo não entrou. Essa basicamente. A pergunta é essa. Flamengo é o único time do Brasil no thread. Por quê? Meu irmão, se quiser uma audiênciazinha... Isso pode ser chamado, mas o chamado não, porque você tem que pensar o algoritmo. Mas enfim, isso é outra discussão. Mas se eu estou dizendo esse dado para ter, óbvio que esse dado está dentro dessa publicação que eu estou fazendo. Mas enfim, eu estou assim, inclusive, se alguém achou no chat, por favor, coloque aí e detalhe, existe o Flamengo Olímpico. Tipo, não tem, você pode fazer, não tem um Flamengo oficial. Já tem todos os outros.
Botafogo, Fluminense aqui. Só que pode fazer qualquer busca aqui, CRF, assim. Não tem. Até porque os nomes, até, inclusive, como a busca é quase igual, é só você colocar aqui o Flamengo. Será que eles estão usando user diferente? Mas o Flamengo do Instagram é Flamengo normal, né? CRF, Flamengo oficial, nada. Tipo, era para ser. Abriu, Fred? Aqui não conseguiu, não. Apareceu para tu aí? Mauro César. Não, faz isso não, pô. Aí, porra, tá pensando. Tá órfão, né? Tá órfão lá, né? Não, mas veja só. Mas falando sério, o Flamengo. Detalhe, o Flamengo tem 17. O Flamengo Botei pra seguir, viu, Mauro César? Respeito. Claro, o Flamengo, ele, de forma natural, ele é o líder de todas as redes sociais que existem no futebol relevante. Twitter é o líder e com muita folga em todas. Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Essas 5, pronto. Que até o Ibope costuma colocar todos. O Flamengo tem 55 milhões de usuários. Por qual motivo o Flamengo não tem o thread no primeiro dia? É óbvio que você não tem como pensar que, de repente, é um clube que tem todas as ferramentas na outra rede, só quer convencido, fique nessa rede aqui que você vai ter mais benefício. Sei lá. Você é levado porque, assim, simplesmente não há nenhuma justificativa que não seja alguém durante o dia inteiro ter dado 3 cliques e ter criado o perfil do Flamengo. O curioso é o seguinte, Fred. Essa pergunta que eu te fiz, eram 2 clubes. O Corinthians também não tinha. O Corinthians foi criado de noite. Porque eu fiquei atualizando o dia todo. Tanto é que, inclusive, veja só, o Corinthians tem 140 mil e o Grêmio tem 130 mil. Se os dois tivessem sido criados na mesma hora, o Corinthians já teria talvez o dobro ou o triplo do Grêmio, né? Eles não teriam nunca, basicamente, a mesma quantidade. Essa quantidade do Corinthians é justamente porque ele foi criado muito depois. Deixa eu até fazer só um teste que o Corinthians já escreveu. Mas, enfim, isso bate com o que você estava falando. O Corinthians, inclusive, ele só criou agora de noite, não tem nenhuma mensagem ainda. Se você entrar lá no perfil do Corinthians, está zerado. Ele tem 140 mil pessoas que já estão seguindo, sem que ele tenha escrito nada. Então, mas é exatamente isso, mas que eu estava falando. E se outras pessoas simplesmente se negarem? Tipo, o Flamengo, a gente pode ser um grande erro. Pode ser, inclusive, Celso, um grande erro de comunicação. Ou primeiro, um erro meu, eu simplesmente não consegui identificar, mas eu acho que não tem, eu repito. Inclusive, se alguém tiver, por favor, me mostre aí. Ou um erro da comunicação do Flamengo, mas pode ser também estratégia, pô. Pode ser simplesmente estratégia. Não tem como abrir mão disso. E outra coisa ainda, quando eu coloquei mais cedo no meu Twitter, que eu tinha criado, pode ser uma grande coincidência também, quando eu criei, que eu tinha criado o perfil, eu escrevi a palavra thread, a visualização dessa mensagem foi muito pequena. Eu não achei coincidência, não. Claro, não é coincidência. Claro, mínima. Meu irmão, assim, a outra distribui 3 mil, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 800 pessoas. Era uma coisa assim completamente fora de lógica. É óbvio que. Mas, Cássio, não é só isso, não, viu? YouTube é reduzido, Instagram é reduzido, qualquer rede social que você cite é reduzido. Qualquer link que você bote também, ele também reduzido. Atrapalha a entrega, né? Qualquer coisa que tire você daquela rede, eles vão sempre reduzir. Exatamente. Mais ainda, né? Mas aí eu acho que é isso. Acho que a gente identificou aqui mais ou menos qual é a grande questão, é entender para onde vai a grande onda de produtores de conteúdo, de produtores de informação dentro dessa plataforma, que hoje é escolhida para trazer eventos ao vivo e hard news, é o Twitter. Eventos ao vivo e hard news, de fato, é o Twitter. Se a galera começar a migrar, inevitavelmente a gente vai migrar. Inevitavelmente vai rolar. Não, desculpa, sei que ter terminado. Foi bom. Não, mas agora sim, pode falar. Não, era só que eu falei para Alan, só para colocar na tela aqui como é que está neste momento, enquanto a gente gravava aqui, como era o perfil do Flamengo. Se você clicar, mandei no privado aí para Alan. Enfim, todo mundo tem rede. Todos os outros, assim, eu fiz a pesquisa aqui, eu mesmo, Remo, Paysandu, ABC, América, assim, está bem extenso. Tinha uma coisa que eu ia falar inicialmente. Deixa eu apresentar eSports. Eu disse a você que o Flamengo já tem outro, não tem exatamente. Eu falei Olímpico, mas quando eu falei Olímpico, eu quis dizer exatamente esse, que eu tinha achado esse. E é verificado. Vê só. Deixa eu apresentar uma questão que eu acho que é importante também. O Twitter, né, apesar de ser a rede social da informação, né, da notícia em tempo real, quando ela acontece, ele é das menores, das grandes plataformas, das grandes redes sociais, ele
disparado a menor. O Facebook ainda é a maior, com quase 3 bilhões de usuários. O YouTube, que é algo à parte, tem 2,5. O Instagram, também do grupo Meta, 2 bilhões. O TikTok, já chinês, 1 bilhão. O Snapchat, quase morto, mas ainda já é maior que o Twitter, 635 milhões. O Kawaii, 626 milhões, muito perto. Tem outros. Tem o QQ. O Twitter é o 9º, com 556 milhões de usuários. Aí você imagina, se bota o WhatsApp também nessa história, um negócio absolutamente massivo, tudo dentro do mesmo grupo da Meta, WhatsApp, Instagram, Stories, Reels, Facebook, botar tudo isso trabalhando em favor do Threads, do aumento da presença do Threads, eu acho que é algo que a gente tem que considerar. É uma galera que tem ficha, sabe? Tem ficha para brigar com Elon Musk, nessa questão da rede social, principalmente, sabe? E, como eu disse, eu acho que eles não têm que inovar. Eu acho que eles têm que, por exemplo, se eles conseguirem resgatar algo parecido com a versão anterior do Twitter, porra, velho, ele tem que fazer o seguinte: a partir do momento que o 45 minutos decidir que não twitta mais nada, não coloca mais nada no Twitter e só coloca no Threads, e eu só tô pegando um exemplo aqui da gente, é porque já é assim com todo mundo, entendeu? As pessoas pararam de fazer isso no Twitter e agora só fazem no Threads. Mas aí nós somos a camada de baixo, tá? Nós somos a camada de baixo. Não, eu sei. Eu só peguei como exemplo. Eu tô falando o Manchester City, eu tô falando o Joe Biden. A partir do momento que as pessoas não vão mais para o Twitter para passar informação e vão fazer isso só na Threads, pronto. Aí realmente acontece. Hoje é só uma insatisfação e uma migração. Hoje sim, mas hoje você está tendo uma mudança de uma. É o que eu falei, meu. Olha só. Está fora do nosso alcance isso. O podcast 45 minutos não tem o mínimo de força suficiente para dizer assim, ó, quer saber? Ideologicamente a gente é contra, foda, não vamos. Nós vamos trabalhar para ter os dois. Isso. Para a gente é um a mais. Agora, é o que eu estou dizendo. Se começa, vai ter hora que vai dizer, ó, bicho, acabou, não está mais dando gente. Veja só, Cássio, até hoje, veja só. O Facebook tem 3 bilhões aí que você falou, mas ninguém entra nessa porra. Exato. Aqui no Brasil, ninguém mais consome. Aí tem uma galera, tem um recorte da sociedade. Cássio vai lá e bota. Cássio vai lá e tem muita coisa até hoje. Eu não tenho, veja só, até hoje eu não tenho a menor intenção de deixar de compartilhar o que eu escrevo na minha página do Facebook. Facebook, para mim, é uma chave hoje. Para logar em vários locais. Mas veja só, eu não escrevo nada. Veja só, eu não escrevo nada lá. Acho que eu nunca usei, pelo menos não lembro os stories do Facebook. Tipo, eu não uso lá como rede social para contar minha vida lá há muito tempo. Mas como trabalho, eu não tenho como deixar de colocar, porque, para quem não conhece, tem uma ferramenta chamada Google Analytics, que é onde você mensura a audiência dos sites que você produz e tal. E lá é um negócio muito legal que diz a origem de tudo. Diz até a faixa etária das pessoas que estão entrando, a localização, a hora que entra, tudo, tempo real. E diz a origem, se o cara está vindo via pesquisa de Google, se o cara está vindo do stories do Instagram, se o cara está vindo de uma tweetada, diz qualquer coisa. E a partir disso, tem como saber que o Facebook ainda tem um impacto muito considerável, porque a força dele de compartilhamento é enorme, porque... E aí faz parte da estrutura da rede. Até a forma da entrega, né, maestro? É isso que eu ia dizer agora. A forma da entrega. Quando você tem uma página, um exemplo, você tem um perfil de 500 mil no Twitter e um perfil de 500 mil no Facebook. No do Twitter, é 500 mil e na hora que você colocou, espalhou. Você espalhou para estar aquele mundo de gente e aquelas 500 mil pessoas estão recebendo aquilo e misturado com tudo que ela tem do que ela segue. No Facebook, vai para um grupo específico, é um grupo fechado de 500 mil pessoas, e fica lá e gera debate, porque aquelas pessoas têm o mesmo interesse só sobre aquilo. Então, o engajamento daquele grupo de pessoas com aquela notícia é infinitamente, é muito maior do que no Twitter. Então, assim, é muito curioso. Agora, no Twitter ele tem a seguinte questão: como ele é tempo real, de verdade, o Facebook ele tem um algoritmo, você escreve, não necessariamente o cara vai receber no mesmo minuto, é muito comum de pessoas pegarem o que você escreveu e jogarem no grupo do Facebook de vez em quando. Eu ganho a audiência do Facebook, não exatamente pela minha publicação lá, mas porque alguém viu no Twitter, e daí a importância, e jogou no grupo que ela tem, que eu não tenho acesso.
mas que o grupo daquele grupo é um grupo massivo e as pessoas debatem muito aquilo. Então, até ainda que, tirando isso para mim, como rede social de outra função, quase não tenho uso nenhum para mim, mas para essa questão específica, que tem muita gente que faz lá, não é uma rede morta. É uma rede que a gente talvez não use mais. Mas eu não consigo achar que é uma rede morta, uma rede que tanta gente acessa ainda. Exato. É isso que eu acho também. A gente tem uma impressão de que o Facebook é morto, mas ele é parcialmente morto. Tem um monte de gente ali que de vez em quando recebe uns estímulos. Celso, você mencionou aí que a nona, né, o Twitter, a maioria das pessoas que eu conheço não usa Twitter. A maioria das pessoas que eu conheço não usa Twitter. E aí é que tá. Eu prefiro que essas pessoas não usem Twitter. Porque essas pessoas... Essa é uma questão. Eu acho que esse é um problema. Esses assuntos de uma maneira que, tipo, cara, os caras não entendem, não vão atrás da informação. É por isso que eu citei essa questão do WhatsApp ser a principal hoje fonte de notícia de boa parte da população, porque a coisa sai distorcida. Um amigo meu que é corintiano, ele falou, na época, né, que saiu ali o Cuca, tá sendo especulado fulano. Eu falei, velho, essa notícia é de manhã, velho. Já passou, foi 2 nomes, já tá no nome do Luxemburgo. E para ele, que não usa Twitter, ele não tem a menor noção, entendeu? Então, assim, talvez com o fato agora do thread, esse cara vai estar um pouco melhor informado. Talvez. E aí, se você colocar isso a favor, a serviço da base de dados de usuários da Meta, porra, eu acho que pode rampar. Eu acho realmente que pode rampar. Porque se tiver uma migração de leitores, certo? Que foi o que você falou, pouca gente que a gente conhece, de fato, usa o Twitter. Quase nenhum amigo meu, assim, mais próximo, usa o Twitter. Aí você imagina essa galera que não tem Twitter e tem Instagram, começando a se alimentar também de informação pelo thread. Aí passa a ter um alcance muito maior o que a gente entrega no thread do que no Twitter, e você muda a sua prioridade. O que, na verdade, eu acho que agora pode acontecer é esse formato que o Twitter estabeleceu vai se tornar mais popular agora com o pessoal da Meta? Eu acho que essa é a grande questão. Mas aí a galera não vai. Se a galera da Meta começar a consumir o threads, a galera não vai migrar para o Twitter. Não é nem isso, não. Não, o estilo, ele falou o estilo. Talvez, só o formato de escrever diariamente, de fazer uma reclamação, de pegar uma notícia e colocar ali, Lula não sei o quê, Bolsonaro não sei o quê. Será que isso, para as pessoas que não utilizavam o Twitter, vai ser algo agora recorrente? E isso vai fazer com que a Meta consiga agora superar ou bater de frente? Porque aí é onde entra a questão. Porque pode muita gente ter as duas, mesmo uma superando a outra, se Threads acabar superando o Twitter, mesmo assim, se continuar a informação, e eu estou falando por mim, certo? Agora, se tiver a mesma informação no Twitter, eu fico ainda no Twitter, entendeu? Por mais que no outro possa ter a maioria das pessoas, um consumo muito maior de pessoas acompanhando. É isso, então a gente vai acompanhar os desdobramentos aí dessa história nos próximos dias e com o nosso uso e a migração aí. Nos próximos anos. Nos próximos anos, porque diz... Exatamente.